Aos colegas desembargador Samuel e desembargador Gervásio, procuro se tem alguma observação a fazer sobre a ata da última sessão. Não, senhor presidente. Então, declaro aprovada a ata da sessão anterior. Bom dia, desembargador Gervásio, mais uma vez, do desembargador Samuel, doutora Regina. Chama a julgamento a apelação de número 000984, dígito 78/2018. Apelante Vilmar Gonçalves Moreira, advogado Wanderson da Silva Furtado, apelado do Ministério Público Estadual de relatoria do desembargador Gervásio. Senhor presidente, antes de mais nada, eu queria pedir minhas desculpas pelo fato de estar de videoconferência. Eu não tinha ideia de que a maioria da pauta era só os meus processos que ainda estou vinculado. Se tivesse percebido isso com antecedência, eu teria ido presencialmente. Então, creio que talvez seja a sessão, talvez ainda participe de alguma outra sessão, mas acho que a maioria dos processos em que há pedido de sustentação oral para a sessão presencial é justamente essa sessão. Então, feito esses esclarecimentos, pedindo minhas desculpas ao desembargador Samuel e ao desembargador Sebastião Bonfim, e saudando a doutora Regina Leite, a Regina Leite, eu inicio então o meu relatório nos seguintes termos. Trata-se de apelação criminal interposta por Vilmar Gonçalves Moreira, pugnando pela reforma da sentença proferida pelo da terceira vara criminal de Imperatriz, que, por infração ao artigo 217-A, combinado com o artigo 226, inciso 2, ambos do Código Penal, o condenou a pena de 13 anos, assegurando o direito de recorrer em liberdade. Consta da denúncia, recebida no dia 15 de maio de 2018, portanto já há quase 8 anos, que no ano de 2016, Gonçalves Moreira, utilizando da sua condição de tio-avô, teria constrangido a menor GLGN, que à época contava com 10 anos de idade, a prática de atos libidinosos diversos de conjunção carnal. Da sentença condenatória, o recorrente interpôs recurso de apelação com respectivas razões inclusas sob o ID 1784-5006, nas quais suscitou preliminarmente o direito de recorrer à liberdade, acaso mantida a decisão impugnada, a ausência dos requisitos necessários para a segregação cautelar. Afirmou que nos autos não estão suficientemente instruídos, por substrato probatório ao autorizar o decreto condenatório ora questionado, a qual encontra-se fundamentada, segundo sustenta, exclusivamente no depoimento da vítima e em testemunhas de ouvir dizer. Da sua mãe, a senhora Francisca Moreira Maniva, apreço, lhe foi imputado em razão de desavenças familiares, concluindo que a versão da menor, GLGN, além de confusa e contraditória, foi induzida por seus familiares. Asseverou que o laudo pericial constante dos autos não atestou a existência de vestígios da relação sexual, ressaltando ainda que o relatório psicológico não observou os requisitos mínimos necessários para a sua elaboração: identificação, descrição da demanda, procedimento, análise e conclusão, não servindo de prova para fins de condenação. Afirmou ainda que o magistrado sentenciante não se manifestou a respeito dessa irregularidade, tampouco teses defensivas arguídas, aduzindo que o deciso impugnado padece de fundamentação idônea. Concluiu que a acusação não observou o ônus processual a que faz alusão o artigo 156 do Código de Processo Penal, impondo, na sua ótica, a aplicação do princípio indúbio pro réu. Subsidiariamente, postulou a desclassificação da conduta assim imputada para o crime de estupro na forma tentada, com a incidência da respectiva redutora no percentual de 2/3, fixando-se, consequentemente, o regime inicial aberto. Por fim, requereu o redimensionamento de sua pena base, pugnando pelo conhecimento e provimento da
As contrarrazões foram apresentadas pelo órgão ministerial, nas quais requestou o desprovimento deste conformismo. Dados autos à Procuradoria-Geral para emissão de parecer, a saudosa doutora Flávia Teresa de Viveiros Vieira manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do presente recurso, apenas para que seja assegurado o direito ao acusado de recorrer em liberdade, bem como a sanção arbitrada seja retificada de ofício, em virtude de erro. Senhor advogado, antes de passar a palavra, terminou, desembargador Gervásio? Concluiu, né? Antes de Vossa Senhoria fazer a sua sugestão, decline o nome ao OAB, por favor. Ligue aí o microfone. Eu sou o Eudson da Silva Furtado, OAB 19776, aqui do Maranhão. Obrigado. Você tem a palavra pelo prazo regimental de 15 minutos. Senhor presidente, eu agradeço. Excelentíssimo senhor desembargador Sebastião Bonfim, presidente desta coleta da Terceira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Maranhão, meus cumprimentos. Eminente desembargador Gervásio Santos, relator da espécie subexame, também nossas saudações. Eminente desembargador Samuel Batista de Souza, que oficia como revisor na espécie, senhoras e senhores serventuários, eminente representante da Procuradoria de Justiça, nossos cumprimentos. Excelências, na comarca de Imperatriz, o ora recorrente, como visto, foi condenado às penas do artigo 217-A. No presente caso, como é comum nos casos dessa natureza, a palavra da suposta vítima é a base, tanto para a acusação como para a condenação do acusado. No entanto, hoje, a palavra da suposta vítima, ela não pode mais ser o suporte de uma possível condenação desse acusado. Por quê? Isso porque, desembargador Samuel, no ano passado, em 2022, a mãe da suposta vítima, ela produziu um termo de declaração, inclusive com fé pública, reconhecimento de fé pública, no qual está juntado aos autos sob a ID 2974-2041, e nesse documento, depois ela se qualificar, dizendo eu, Sabrina, Cindy, e fazer toda a sua qualificação, ela vai e diz, venho por meio deste documento afirmar que houve um equívoco no presente bojo processual, em virtude de traumas familiares. E ela é bem clara em dizer sobre esses traumas familiares, eu quero aqui destacá-los no primeiro momento. Ela fala, olha, esses traumas familiares são devido, palavras que estão nesse termo de declaração, devido ao fato do padrasto de minha mãe, que inclusive é o pai do acusado, daí advém esses traumas familiares, ela diz, devido ao fato do padrasto de minha mãe ter molestado minha genitora, daí que veio este equívoco da presente acusação. Tanto que, ao final desse documento, excelências, a mãe da suposta vítima, ela diz assim, sendo assim, observando que os fatos não se sucederam da presente forma. Excelências, para uma mãe fazer uma declaração com esse teor dizendo, observando que os fatos não se sucederam da presente forma. O que nós podemos saber, deduzir, é que a filha, depois desses longos anos, que aí, hoje essa filha ela já tem 17 anos, à época dos fatos da acusação, ela contava com 10 anos, 7 anos depois, nós temos que presumir, temos que ter consciência que elas conversaram bastante, a filha e a mãe. E essa filha, ela provavelmente veio a dizer à sua mãe, mãe, os fatos não foram daquela forma que ocorreram. Ou seja, a mãe da suposta vítima, ela sabe que as acusações são falsas. São tão falsas as acusações que a mãe ela externou neste termo de declaração que, mais uma vez, eu repito, consta nos autos. Ela, abre aspas, ela disse, a fim de evitar equívoca injustiça, retrato a dúvida ao acusado Ilmar Gonçalves Moreira no presente processo. Momento que desejo a liberdade e o findar do presente processo pela dúvida com relação aos fatos. Excelências, quem mais convive, eu repito, quem mais convive com a suposta vítima é a sua mãe.
E essa atualmente ela entende que é uma injustiça prosseguir com a imputação do crime ao acusado, pois ela diz claramente que tem dúvidas em relação aos fatos narrados na acusação. No termo, ela ainda deixa claro que fez tal denúncia em desfavor de Ilmar Gonçalves Moreira, abre aspas, a fim de evitar aproximação com a prole de sua mãe. Como se comprova nesse documento, a mãe da suposta vítima ela declara que houve equívocos na denúncia, principalmente em razão de traumas familiares. E que traumas são esses? Esses traumas, observem, segundo a mãe da suposta vítima, os traumas familiares foi o abuso sexual que sua mãe, a avó da suposta vítima, ela sofreu, padeceu nas mãos do pai do acusado. O pai do acusado, que é padrasto da avó da vítima, segundo ela, praticou o abuso contra a mãe da mãe da suposta vítima, ou seja, da avó da suposta vítima. Nesses sentidos, esse trauma, ele gerou toda essa situação, desde a versão da menor até a acusação da mãe, que a mãe se dirigiu até o Ministério Público após escutar a versão da menor, e a versão da menor, o que estamos dizendo aqui é que ela foi influenciada por essas narrativas que existiam dentro do âmbito familiar, elas chegaram a influenciar a menor, até a menor vir a dizer dessa forma. O mesmo trauma, ele é constatado no depoimento da testemunha do processo, a senhora Francisca Maniva, que é bisavó da suposta vítima, lá no ID 1784-5007 dos autos, aos minutos 27 daquela gravação, em depoimento, em juízo no primeiro grau, essa testemunha, ela diz que a mãe da suposta vítima foi orientada pela avó da suposta vítima a não gostar do acusado. Aos minutos 35, essa testemunha repete que a avó da suposta vítima ela gerou na mãe da suposta vítima um sentimento de ódio pelo acusado. E isso é totalmente harmônico com o termo de declaração que eu insisto em falar aqui com Vossas Excelências. Além disso, mais uma testemunha do processo, Wilson Alves Moreira Filho, que é tio da mãe, ou seja, da genitora da suposta vítima, ele aos 48 minutos, ele também deixa claro que a família tem muitos traumas familiares. E aos minutos 56, essa testemunha ela afirma que a avó da suposta vítima, ela chamava o pai do acusado de pedófilo e acusava o pai do acusado de ter abusado da avó da suposta vítima. Portanto, o termo de declaração da mãe da vítima, ela não é uma declaração isolada. Não é uma declaração isolada. Ela é uma declaração que ela é corroborada, é harmônica com as demais provas, como o testemunho de duas testemunhas ouvidas no primeiro grau. Ora, Excelências, as provas são harmônicas sobre os traumas familiares que geraram essa injustiça que se arrasta ao longo dos anos contra o acusado. Eu quero aqui abrir um parênteses e dizer que não é à toa, Excelências, que no acusado foi gerado transtornos psicológicos com pensamentos diários de suicídios. Porém, as provas, principalmente a declaração da mãe da suposta vítima, produzida em 2022, é harmônico com aquilo que foi colhido durante a instrução processual. Inclusive, com o laudo de corpo de delito, que atestou não haver qualquer indícios de atos libidinosos praticados na suposta vítima. A partir daí, as provas da acusação é que são questionáveis, Excelências, pois o depoimento da suposta vítima, eu repito, ele não pode ser sustentado diante do documento produzido por sua genitora. E como as demais provas são testemunhas indiretas, elas estão baseadas no insustentável depoimento da suposta vítima. Referente às demais testemunhas, essas testemunhas indiretas que estou agora me referindo, é interessante observar como as testemunhas do ouvir dizer, a depender do caso, elas podem se tornar verdadeiros frutos de uma árvore envenenada.
Observemos que a árvore envenenada, nesse caso, é a falsa acusação. Todo fruto que vier dessa falsa acusação é um fruto envenenado. Recentemente, Vossa Excelência, desembargador Gervásio Santos, julgou que a conduta social de uma pessoa ela não pode ser medida por testemunho de ouvir dizer, na apelação criminal, número 790, dígito 80 de 2019. E o testemunho indireto não é apto para comprovar a ocorrência de nenhum elemento de crime e, por conseguinte, ele não serve para fundamentar a condenação do acusado. Esse julgado é aqui do Tribunal de Justiça do Maranhão, onde o desembargador José Luiz Oliveira de Almeida ele citou uma decisão do ministro Ribeiro Dantas, da 5ª turma do STJ. No presente caso, Excelência, a falsa acusação da criança é uma árvore envenenada. As testemunhas de ouvir dizer são frutos de uma árvore envenenada. Excelências, com base da declaração da mãe da suposta vítima e das demais provas produzidas em juízo no 1º grau, observa-se que a manutenção da condenação do acusado é medida de extrema injustiça. Sendo assim, no presente caso, o princípio do indúbio pro réu deve ser aplicado e, consequentemente, a sentença condenatória ela deve ser reformada. De forma subsidiária, venho aqui requerer às vossas excelências, caso não entendam pela absolvição do apelante, tendo em vista todas as provas estão claras, que a dúvida tende ao seu favor, mas caso não seja esse o entendimento de vossas excelências, requeremos que se aplique, no mínimo, o disposto no parágrafo 3º do artigo 938 do CPC. Diante da declaração da mãe da suposta vítima, é necessário que se atestem as provas produzidas. E isso pode ser feito através, por exemplo, da colhida de novo depoimento da mãe da suposta vítima e da própria suposta vítima. Inclusive, a suposta vítima hoje ela conta com 17 anos e não é mais tão maleável quanto contava com 10 anos quando ela fez as acusações. Ou uma possível acariação entre o acusado e a suposta vítima, pois eu repito, hoje ela conta com 17 anos e não mais é tão maleável quanto quando tinha os seus 10 anos. Por fim, excelências, diga-se que, caso vossas excelências compreendam, está bem claro aqui que essa é uma acusação falsa, os termos estão aí nos autos, produzidos pela mãe da suposta vítima. Agora, caso vossas excelências não entendam dessa forma, eu quero pelo menos trazer uma tese ousada aqui e dizer que na legislação penal brasileira não há menção específica a tios-avós. A condição do acusado é de tio-avô. E em razão do princípio da reserva legal, não pode haver interpretação excessiva em mala partem, ou seja, o aumento previsto na legislação é para ascendentes. E é interessante que o próprio Tribunal de Justiça, um dos pátrios do Goiás, ele disse que é juridicamente possível a adoção do sobrinho pelo tio, haja vista não ser este o tio, ser considerado ascendente daquele, detendo apenas o parentesco colateral, que é como afirma o artigo 1592 do Código Civil, que são parentes em linha colateral ou transversal até o 4º grau as pessoas provenientes de um só tronco, sem descenderem uma da outra. Ascendente, então, é a pessoa de quem se descende, ou seja, pai, avô, bisavô e etc. A lei não especifica se são apenas os ascendentes da linha reta ou também da linha colateral. Então, nesses termos, o tio ele não é considerado ascendente, muito menos ainda o tio-avô não é considerado ascendente juridicamente, mas é sim um parente no sentido colateral. Ok, excelência. E concluindo, então, fazendo os pedidos por estes argumentos e em consequência da atual declaração da mãe da suposta vítima, que o apelante ele é inocente, é o que a mãe da suposta vítima diz, requer-se a vossas excelências emitir nos autos da presente apelação criminal voto acolhendo a tese de defesa e assim reconhecendo a inocência do apelado
e sua consequente absolvação. Não sendo esse o entendimento de vossas excelências, requeremos a determinação para que a suposta de produção de novas provas, que a suposta vítima e a sua genitora elas sejam ouvidas em juízo para ratificarem a versão que é a verdadeira, que está ali no termo de declaração. Assim, agradeço vossas excelências por vossa atenção, faço votos da mais alta estima, é como a defesa se manifesta. Obrigado, excelência. Obrigado, doutor Wanderson. Doutora Regina. Bom dia a todos e a todas. Excelente senhor presidente, senhores desembargadores, senhores servidores do Tribunal de Justiça e membro, senhora assessora do Ministério Público do Estado do Maranhão. Houve 2 pareceres, um da nossa lamentável perda da doutora Flávia Tereza de Viveiros Vieira, hoje falecida, e deixou uma grande perda no Colégio de Procuradores de Justiça do nosso Ministério Público do Estado do Maranhão. Ela foi pelo provimento parcial, mantendo-se de recorrer em liberdade, mantendo-se as demais disposições da sentença de mérito. Doutora Maria Luísa Ribeiro Martins também ratificou o parecer ministerial emitido anteriormente, notadamente na parte que opina pelo conhecimento e provimento parcial, tão somente para que o apelante aguarde julgamento do recurso em liberdade. Confirmo o parecer. Devolvo a palavra ao ilustre relator desembargador Gervásio Santos. Desembargador Gervásio, Vossa Excelência está com o áudio desligado. Então, senhor presidente, muito obrigado. Antes de iniciar o meu voto propriamente dito, eu gostaria de cumprimentar o advogado que assumou a tribuna e também defendeu o seu constituinte, de maneira que sempre tenho respeito pela defesa e pelos argumentos apresentados, mas meu voto está posto nos seguintes termos, né? E a apreciação dos pares. Presentes os pressupostos de admissibilidade, o apelo merece ser conhecido. Conforme relatado, o recorrente ele foi condenado pelo crime de estupro de vulnerável, praticado contra sua sobrinha neta, GLGN, a pena de 13 anos, 3 meses e 22 dias de resignação. Nesta resignação, o recorrente, isso é importante que se diga, né? Os termos da apelação, porque após a apresentação da apelação, inclusive provavelmente nos memoriais recebidos por vossas excelências, existem fatos que não foram trazidos na apelação, né? Isso é um dado que, apesar do brilhantismo da defesa, não foi registrado da tribuna. Mas, enfim, o recorrente postulou sua absolvição por entender, em síntese, que os autos não se encontram, este foi o fundamento, que os autos não se encontram instruídos com suficiente suporte probatório à emissão de juízo condenatório, entendendo aplicável à espécie o princípio do indúbio pro réu. Subsidiariamente, ele postulou a desclassificação para o delito de estupro na forma tentada, bem como que seja redimensionada a sua pena base. Ao analisarmos a apelação, e naturalmente eu tenho que trabalhar com os termos lançados na apelação, foram estes os fundamentos, inovados da tribuna e inovados depois no memorial. A situação em apreço, a materialidade e a autoria delitivas comprovadas pelo registro de ocorrência, carteira de identidade da vítima, relatório psicológico preliminar de atendimento, bem como pela prova oral colhida. Bom que se diga, não foi apenas a prova oral, você tem todos esses elementos. Em juízo, abstraindo-se que a ofendida sofreu abusos sexuais do seu tio-avô, o qual teria passado a mão em seus seios e nádegas, bem como inserido dedos em sua vagina, tendo a referida prova técnica atestado que os abalos psicológicos, houve uma prova técnica, os abalos psicológicos, ansiedade,
angústia e fragilidade sofridos pela vítima indicam que os abusos sexuais realmente ocorreram. Embora o laudo de conjunção carnal carreado aos autos não tenha ratificado a existência de lesões decorrentes dos atos sexuais praticados contra GLGN, a conduta imputada ao apelante, em regra, não deixa vestígios. De sorte que nessas hipóteses, e aqui nós estamos tratando de menor, de uma vítima menor vulnerável. Nessas hipóteses, torna-se irrelevante a circunstância da referida prova técnica não ter corroborado a existência de lesões decorrentes da prática de atos libidinosos. É esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, lançado ali, por exemplo, no recurso de habeas corpus 127.089, de relatoria do ministro Nefe Cordeiro, e que coloca da seguinte forma: embora o exame de corpo de delito realizado na vítima não seja esclarecedor, o que é comum acontecer em casos da prática de ato libidinoso de violação da conjunção carnal, que normalmente deixa vestígio. No mesmo sentido, também o ARESP 711-125, São Paulo, do ministro Gugel de Faria. Aqui é preciso lembrar basicamente o seguinte, que o Superior Tribunal de Justiça tem posição clara de que a mera atos libidinosos, por mais rápidos, por ligeiros que sejam, quando se trata de menor vulnerável, de 14 anos, configuram. Há, inclusive, uma súmula neste sentido. Por seu turno, verifica-se que a eventual inobservância de formalidades na elaboração do documento que condensa as conclusões alcançadas na avaliação psicossocial não possui o condão de invalidar o conteúdo dessa prova técnica, notadamente em virtude de que, embora produzido no curso do inquérito policial, foi posteriormente submetido ao contraditório e encontra-se em consonância com a versão apresentada pela ofendida em juízo, a qual, registre-se, não se apresenta frágil ou contém contradições. Não obstante, a tenra idade da vítima, a época dos fatos, que os fatos datam de 2015, a época dos fatos, o depoimento dela está aí, nos autos, pode ser examinado, pode ser visto, ele nem é contraditório e nem se mostra frágil. Com efeito, se disso que em crimes sexuais, a palavra da vítima, acaso corroborada por outros elementos de instrução processual, possui especial relevância para a formação da convicção do julgador, vez que os delitos sexuais, em sua maioria, são praticados na clandestinidade e sem a presença de testemunhas, impondo-se o registro de que é firme o entendimento de que em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderado, notadamente, quando corroborado por outros elementos probatórios. E aqui é preciso que se diga de que nós temos comumente assistido defesas exatamente dizendo o seguinte: olha, mas só tem a palavra da vítima, olha, mas a palavra da vítima mudou. Na verdade, essa é a realidade dos crimes sexuais. É a forma de como são praticados. São praticados na clandestinidade. Eles não são praticados às escancaras. Na espécie, no curso da instrução processual, a menor, a vítima, GLGN, afirmou, sem especificar datas, na verdade, que o acusado, com certa frequência, passava a mão em suas partes íntimas, seios, genitálias e nádegas, quando ela frequentava a residência da sua bisavó, confirmando que, em uma situação específica, o acusado a obrigou a colocar a mão em seu pênis. Ratificou que, apesar do réu ter lhe solicitado que não comentasse esses fatos com outras pessoas, ela noticiou os abusos sexuais sofridos à coordenadora de uma reunião de jovens, a senhora Samara Dias da Luz Brandão, na igreja Nova Aliança, tendo informado os respectivos delitos, posteriormente, a sua mãe, assinalando que não aguentava mais aguardar esse segredo. Primeiro momento, e aqui contradiz absolutamente tudo,
que vem sustentando a defesa, inclusive no memorial, o primeiro momento em que a vítima declarou o fato não foi para a mãe, foi num grupo de jovens da igreja, essa igreja Nova Aliança, e que há um grupo de jovens, e ela então, havia uma palestra e ela então relatou o fato. A genitora da vítima, né, relatou que sua filha mudou de comportamento após retornar de uma reunião na igreja Nova Aliança. E após ser questionada a respeito do que teria ocorrido, relatou que em várias oportunidades em que estava na residência da sua bisavó, o acusado, com frequência, passava as mãos em suas partes íntimas e introduzia os dedos em sua vagina, afirmando ainda que esses abusos ocorriam desde o início. Por sua vez, a testemunha Samara Dias Brandão, que foi a responsável pelo grupo de jovens lá da igreja Nova Aliança, afirmou que, por ser responsável pelo Ministério Infantil, na verdade, era um grupo de jovens, ainda era o Ministério Infantil. O desembargador Samuel bem entende a diferença desses ministérios, mas o Ministério Infantil da Igreja Nova Aliança organizava encontros em que eram abordados vários temas, dentre os quais realizava orientação sexual aos jovens participantes do grupo religioso. Relatou que em um desses debates, a ofendida, a vítima, iniciou a chorar copiosamente. E ao ser questionada a respeito do que havia ocorrido, afirmou, sem declinar o nome, seu tio, que era pastor, tem esse detalhe, tio que era pastor, tocava sua vagina e seios, sempre que frequentava a residência de sua bisavó. No outro vértice, Vilma Alves Moreira, em seu interrogatório, negou a prática delitiva. Vilmar Alves Moreira, que é o acusado, ele negou a prática delitiva a ser imputada, e embora tenha noticiado a existência de conflitos entre seus familiares, esses conflitos que aí o senhor advogado noticiou da tribuna, afirmou, ele, acusado, afirmou que tinha um bom relacionamento com a genitora da vítima. Todavia, ao ser reinquirido, asseverou que a mãe da ofendida tinha problemas pessoais com ele, atribuindo a acusação a essas desavenças. O que é isso? No inquérito, ele disse, olha, não tenho nenhum problema com a mãe da vítima. Em juízo, eu tenho problemas, né? Esses problemas relatados. Como se observa, a versão apresentada pelo réu encontra-se dissonante do manancial probatório amealhado dos autos, porquanto a palavra da vítima mostrou-se coerente e harmônica com os demais elementos produzidos no curso da investigação preliminar e em juízo, restando comprovada a saciedade, a autoria e materialidade delitivas, não havendo falar, ao contrário do sustentado nas alegações recursais, nas originais, né, não nas alteradas depois, né, não na sustentação feita, em decreto condenatório exarada exclusivamente. Aqui eu quero abrir um parênteses. O desembargador Sebastião Bonfim e o desembargador Samuel sabem, a doutora Regina também tem conhecimento do fato de que não foi uma, duas ou três vezes, mas é muito comum que nas ações revisionais de crimes sexuais nós tenhamos essas ações propostas justamente com base nessas declarações que agora são invocadas no memorial e da tribuna de vítimas ou mãe das vítimas. Então, a mãe da vítima comparece e eventualmente muda a sua versão. A própria vítima comparece e muda a sua versão. E aí são alguns fatores que devem ser levados em consideração. E a nossa jurisprudência, a jurisprudência da seção criminal, é pródiga na análise desses aspectos. Muitas vezes a condição social da vítima, a condição social da família da vítima e a condição social do acusado, né, que está numa situação de poder, ou econômico ou patriarcal. Duas, o tempo, sim.
Porque nós levamos muito tempo para julgar um processo desse, sem dúvida nenhuma. Ali você tem as circunstâncias dos autos, o fato, para você ter uma ideia, o fato aconteceu. Somente foi recebido em 2018, somente agora, em 2023, nós estamos julgando a apelação. Então, são basicamente 8 anos, né, entre o começo dos fatos e o julgamento dessa apelação. E, naturalmente, evidentemente, a descrença no Poder Judiciário, e a gente tem que fazer essa autocrítica nesse particular, leva com que as pessoas, isso não vai dar em nada, é melhor não criar dificuldades, é alguém aqui próximo. E, por fim, a própria posição social dos acusados. Então, ele não é novo, é inovador no sentido do que acontece geralmente nas ações revisionais. O dado diferente aqui é que foi trazido antes do próprio julgamento da apelação, mas não está, registro-se, não está consignado nas razões recursais. Prosseguindo. Especificamente em relação à alegação de que o pronunciamento judicial sobre questionamento padece de fundamentação idônea, importa destacar, consoante o Superior Tribunal de Justiça, a inexistência o suficiente o registro da fundamentação necessária para ratificar a tese acusatória e, consequentemente, o respectivo decreto conciliatório. Portanto, há elementos incontrastáveis que comprovam o crime sexual cometido pela recorrente, denotando-se que todos os elementos que constituem o crime a ele imputado são depreendidos do acervo probatório, registrando outros, sim, com fulcro no verbete, na súmula 593 do Superior Tribunal de Justiça, o delito de vulnerável consuma-se com a simples prática do ato libidinoso com menor de 14 anos, revelando-se insubsistente o pleito desclassificatório para a forma atentada da mencionada infração. É isso que diz a súmula 593 do STJ. Ou seja, não importa de forma alguma a ligeireza, para ficar muito claro do que estabelece a súmula, basicamente o seguinte: o crime de estupro em vulnerável basta que haja atos libidinosos. E foi o caso. Como detalhe, aconteceu mais de uma vez, né? Embora esse fato sequer tenha sido considerado na dosimetria. Destarte, não merece guarida as argumentações constantes das razões em relação aos aspectos da condenação, passando assim as impugnações referentes à dosimetria. Na espécie, o juiz Acor fixou a pena base em 8 anos, 10 meses. Então, nesse patamar, em face da valoração negativa da culpabilidade. E o fez nos seguintes termos: culpabilidade. Restou reconhecida, diz o magistrado, a existência de frieza e premeditação na conduta do acusado, que justifica a exasperação da pena. Conforme o depoimento da vítima, o acusado aproveitou que encontrava-se sozinho em casa com a vítima para praticar o abuso, sem despertar a suspeita da vítima. Com efeito, embora não evidenciado nos autos que o delito fora praticado de forma premeditada, de fato, não há essa demonstração de que ele foi praticado de forma premeditada. Porém, verifica-se que o magistrado sentenciante registrou a maior reprovabilidade da conduta do réu, também em razão da frieza na prática delitiva, impondo o registro de que o crime em apreço foi praticado em ambiente familiar, na casa da bisavó, da mãe, da avó da vítima, que era casada com o acusado. Que o pois então continuo, em ambiente familiar, que deveria conferir certa proteção à vítima e não expô-la às práticas delitivas. A respeito, o Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, no caso de estupro de vulneráveis, o profissional da vítima
e o agente se aproveitar da confiança familiar para perpetrar os atos são fundamentos idôneos para a exasperação da pena base. Aqui não estou falando de personalidade, não estou falando de culpabilidade, pela valoração negativa das vetoriais respectivas. Assim, restou demonstrado ser a conduta do recorrente mais repreensível do que aquela prevista no texto frio da lei, devida, portanto, à valoração negativa observada. Portanto, é de rigor a manutenção do desabono da culpabilidade, mantendo-se a pena base na hipótese vertente, a qual permanece inalterada no segundo momento do cômputo, em ausência de ausência de agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, verifica-se a incidência da causa de parênteses. A redação do artigo 226, em si, ela é objetiva. Ela é objetiva. E ela não se confunde para fins da dosimetria com as regras de parentesco do Código Civil, como de forma, e aí eu não questiono, mas como sustentou o senhor advogado da tribuna. Eu vou ler o artigo inciso 2 para deixar muito claro do que é que nós estamos tratando. A pena é aumentada de metade se o agente é ascendente, madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregado, por qualquer outro título, tiver autoridade sobre ela. Ora, o acusado era casado com a avó da vítima. Ocupava o lugar, o espaço de um avô. Então, me parece que está muito claro que a interpretação tem que ser feita com base nos termos do artigo 226, inciso 2, e não da regra invocada pela defesa em relação do Código Civil. Posto isso, o acusado exerceu certa autoridade sobre a vítima ante a constatação dos autos de que ela, por um lapso temporal, embora não tenha sido diretamente pensada, ficou, inclusive, com o temor de revelar os delitos contra si cometidos por um membro da sua família. Deste modo, incidindo na espécie a causa de aumento esculpida, assim, no artigo 226, inciso 2, no percentual de 1,5. Permanece a reprimenda de 13 anos, 3 anos. Por derradeiro, anote-se por oportuno que o pleito para assegurar o direito de recorrente à liberdade foi devidamente assegurado no decreto condenatório, sendo incabível a esta instância de quem agravar a situação do acusado em recurso exclusivo da defesa, em razão do princípio do não reformagem disposto e de acordo parcial, porque havia um parecer ali que mandaria, no sentido de fazer uma reformulação da dosimetria, com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço o recurso para negar de provimento, mantendo todos os termos do pronunciamento judicial objetado. É como voto, senhor presidente. Obrigado. É matéria de fato, doutor? Se for de direito, não. De fato. Qual é a matéria de fato que você quer ver? A questão que ele não é casado com a avó. O acusado, ele é filho da avó. Tá bom. Obrigado, doutor. Desembargador Samuel, como vota Vossa Excelência? Desembargador Gervásio, na íntegra, e sem maiores comentários, seria até usando a expressão chover no molhado, né? Muito bem colocado o voto, e o que se observa, desembargador Gervásio, desembargador Bonfim, doutora Regina, há como que nesses últimos tempos, e aqui em nosso tribunal, semana passada nós tivemos um processo semelhante a esse, só que a diferença é que o condenado teria, como levou mais de 50 anos de reclusão, porque ele abusando não somente da confiança que havia no ambiente familiar, mas também no ambiente de igreja, ele
se valia de menores. Isso tem sido algo desastroso nos nossos tempos, e, de fato, aquilo que o colega Gervásio colocou, todas as explicações, não nos deixa qualquer dúvida, não nos deixa qualquer dúvida, ainda mais quando se trata de menor que foi submetida a exame, menor que foi submetida a todas as observações de caráter técnico e que, de fato, ficou comprovado a existência desse delito. Então, nós acompanhamos na íntegra o voto do desembargador Gervásio. Senhor desembargador Gervásio, senhora desembargador Samuel, senhora procuradora, eu também não tenho nenhuma dúvida de acompanhar o relator e proclamo o resultado. A Igreja Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, por unanimidade, denegou a apelação, mantendo em sua totalidade a decisão recorrida. Obrigado, doutor. De acordo com o parecer ministerial. De acordo, doutora? Porque alterado em banco, então. Obrigado, doutor. Parabéns aí pela sua manifestação, tá? Chamo a julgamento o habeas corpus tombado sobre o número 081 8761 dígito 90 2023. Paciente Ailton Dias dos Santos, advogado Antônio Caio Frazão Pinto, impetrado juiz de direito da comarca de Nunes Freires, relatoria do desembargador Gervásio, formando em ilustre relator que tem sustentação oral. A palavra do desembargador Gervásio. Eu acho que tem Santos, não é isso, desembargador Bonfim? É o segundo da pauta, desembargador. O segundo da pauta, né? É paciente Ailton Dias dos Santos. Perfeito, perfeito. Já localizei aqui, perfeito. Senhor presidente, trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de Ailton Dias dos Santos, contra ato do meritíssimo juiz de direito da Vara Única da Comarca de Governador Nunes Freire, perpetrado nos autos da ação penal 0800-277-25-2021, alegou o impetrante que, em 23 de maio de 2023, na cidade de Campo Grande, o paciente fora preso preventivamente por força de mandado, exarado em seu desfavor no bojo do processo supracitado, na qual o Ministério Público lhe imputa a prática, em tese, do crime esculpido no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4 do Código Penal, fato ocorrido em 14 de fevereiro de 2020. Afirmou que o investigado não se evadiu do distrito da culpa, tanto que, em 5 de março de 2021, após se recuperar de ferimentos causados por disparo de arma de fogo na data do delito, compareceu espontaneamente à delegacia de polícia para prestar esclarecimentos e confessar a autoria delitiva, oportunidade em que ouviu e liberado, de sorte que somente decidiu se mudar para o estado do Mato Grosso do Sul por medo de represálias. Asseverou que, após efetivada a prisão, a defesa do acusado formulou pedido de revogação do ergasto, pleito, todavia, indeferido pela autoridade indigitada coatora em decisão desprovida de fundamentação idônea, especialmente porque inexiste qualquer indicação concreta de que, solto, o denunciado possa atentar contra a ordem pública, causar óbice à instrução criminal ou se evadir do distrito da culpa. Aduziu que o custodiado ostenta predicados pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa, ocupação lícita e família constituída, a denotar a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere. Acrescentou que o réu Thaleson Rogério Martins Abreu, que atentou contra a vida do paciente, também não fora localizado a princípio, por ter se mudado para o estado de Goiás, porém, recebeu e recebe tratamento diferenciado do juízo monocrático, uma vez que teve sua liberdade convalidada em sede de audiência de instrução e julgamento,
devendo, segundo entende o impetrante, ser estendido tal benefício a Ailton Dias dos Santos. Essa esteira requereu liminarmente a concessão da ordem para a imediata soltura do paciente, a fim de que responda o processo em liberdade. Instruída a peça de ingresso com os documentos necessários, distribuído inicialmente à desembargadora Sônia Maria Amaral Fernandes Ribeiro, foi identificada a prevenção do presente right a outro anteriormente manejado em favor do investigado, tombado sob o número 0811-998, dígito 73, ensejando a sua redistribuição a esta relatoria. Indeferida liminar e dispensada a requisição de informações. Encaminhados autos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer, a doutora Procuradora Regina Maria da Costa Leite opinou pelo conhecimento parcial do mandamos e, nessa extensão, pela denegação da ordem imputada. É o breve relatório, senhor presidente. Eu falo ao ilustre advogado que decline o nome da sua OAB para fim de registro. Bom dia, senhor presidente. Eduardo da Luz Ribeiro, OAB-MS 27119. Obrigado, doutor. Você tem a palavra aí pelo prazo do regimental de 10 minutos. Perfeito. Bom dia, senhor presidente. Estendo aqui meus cumprimentos ao desembargador Gervásio, bem como ao desembargador Samuel. Também cumprimento a doutora procuradora Regina. Enfim, excelência, esse habeas corpus maneja aqui o fito de liberdade provisória do acusado, visto que já não estão mais presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Embora, como bem transparente aqui o relatório desenvolvido pelo desembargador Gervásio, o paciente compareceu sim em delegacia, prestou esclarecimentos após ter recebido alta médica do hospital, e isso demonstra que ele não se evadiu do distrito da culpa. Tanto é que o depoimento dos acusados, bem como da vítima, que seria o suposto Thaleson, que desferiu o tiro contra ele, narra lá na instrução de julgamento que não teria nenhum problema com o Ailton, visto que ele é sogro dele também, nesse caso em tela. Destaco aqui, excelências, que nós utilizamos essa nomenclatura de o paciente Ailton estar sendo tratado diferente do outro em razão de ele ter aí a sua liberdade provisória concedida em sede de instrução em julgamento, a qual o réu que foi desmembrado do processo, ele também foi denunciado no processo e também se evadiu do distrito da culpa, conforme temos aqui o ID, onde é notório que a própria mãe dele disse lá no documento para o oficial de justiça, que é o ID 87, 94, 71, 88, que ele havia se deslocado para o estado de Goiás. Logo após o fim da instrução de julgamento, permaneceram, entenderam por manter ele segregado, e nós protocolizamos aí o pedido de liberdade provisória em peça de alegações finais, a qual restou indeferido. Por esse motivo, nós impetramos esse habeas corpus para que seja concedida, sim, a liberdade provisória do paciente Ailton, a qual tem as características de bons antecedentes penais, residência fixa. Tanto é que ele transferiu o seu título de eleitor para a comarca aqui do estado de Mato Grosso do Sul, e a qual ele exerce o seu direito de cidadão, trabalha, tem residência fixa, volto a reiterar aqui, que não é diferente do outro acusado, que é o Thaleson, a qual teve sua liberdade convalidada em sede de instrução, e aqui o advogado, ora impetrante, entende que deveria ser estendido, sim, a liberdade provisória ao paciente Ailton, em razão das mesmas circunstâncias que envolvem os predicados pessoais do acusado Thaleson, que é a mesma forma, ele também se evadiu do local, o Ailton também se evadiu do local, posteriormente apresentou-se com advogado no processo, e a qual aí teve sua
liberdade provisória, né, reiterando aqui a informação, e assim findou-se a instrução, manteve-se a prisão cautelar dele. Por esse motivo, Excelência, aqui nós estamos salientando e pedindo a liberdade provisória com base no artigo 319 do CPP, com medidas cautelares diversas da prisão. Esse é o requerimento, Excelência. Doutor Eduardo, nós não estamos lhe ouvindo. Não ouviu completamente? Sim, repita. Não ouviu toda a sustentação oral, Excelência, ou só parte? Só uma parte, essa parte final aí, do senhor. A parte final, Excelência, nós aqui solicitamos a liberdade provisória do paciente mediante medidas cautelares diversas da prisão, conforme o artigo 319 do CPP, Excelência. Concluiu, né, Edmond? Sim. Obrigado. Doutora Regina, com a palavra. Eu vou ler só a parte final do Ministério Público. Manifesta-se esta Procuradoria de Justiça Criminal pelo conhecimento parcial da presente ordem de habeas corpus impetrada em favor de Ailton Dias dos Santos, na parte conhecida, pugna pela denegação, face à ausência da alegada coação ilegal. Parecer da Regina Maria da Costa Leite, CONFIM, Procuradora de Justiça. Obrigado. Devolvo a palavra ao ilustre relator do desembargador Gervásio Santos. Obrigado, desembargador presidente, desembargador Samuel. Inicialmente, convém registrar que o vertente que mandamos repete ipsilíteres quase a totalidade dos argumentos suscitados no habeas corpus número 081, 19, de minha relatoria, recentemente impetrado em benefício do paciente. Impede enfatizar que no julgamento do referido Wright, promovido na sessão presencial do dia 26 de junho de 2023, esta egrégia terceira Câmara Criminal, de forma unânime, conheceu e denegou a ordem, reconhecendo que inexistia mácula no decreto prisional capaz de invalidá-lo, na medida em que lastreado em dados concretos e devidamente assentado no artigo 312 do Código de Processo Penal. E aqui vou deixar de transcrever, de fazer a leitura do órgão desta terceira Câmara. Deste modo, como bem disse a Procuradora de Justiça, a doutora Regina, constatada a reiteração das mesmas questões tecidas no mandamos, e não havendo alteração do contexto fático que deu margem à imposição do ergástulo, conclui-se pelo não conhecimento da matéria repetida, conforme dispõe o artigo 415 do parágrafo único do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Maranhão, aplicado analogicamente ao presente feito. Remanesce, todavia, a análise acerca do suposto tratamento distinto dado ao denunciado Thaleson Rogério Martins, sustentado inclusive da tribuna, que permanece em liberdade a despeito da suposta fuga inicial, e ao paciente, a ensejar, sob a ótica do impetrante, a soltura do acusado. O efeito, com a devida venha à defesa, não merece guarida a referida alegação, diante da ausência de similitude fático-processual, impondo-se o registro que, na presente hipótese, não há que se falar em extensão de benefícios na forma do artigo 580 do Código de Processo Penal, na medida que não existe concurso de agentes. Na percussiente análise dos autos originais, verifica-se que o paciente evadiu-se do distrito da culpa logo após ceifar a vida de José Luiz Abreu, mediante disparo de arma de fogo, tendo ele ainda ameaçado o filho da referida vítima, Thaleson Rogério Martins Abreu, conforme a prova oral colhida no curso do inquérito policial. Desse modo, a autoridade apontada coatora, além de vislumbrar a necessidade de assegurar a ordem pública, registrou o risco à aplicabilidade da lei penal para decretar a segregação preventiva do paciente. Nesse sentido, cumpre destacar que o juiz Acó, ao indeferir o pedido de revogação da custódia cautelar formulado pelo ora impetrante, consignou, abro aspas, que o réu permaneceu foragido por cerca de 2 anos, vez que teve a prisão preventiva decretada em março de 2021
sendo que o mandato só veio a ser cumprido no dia 23 de maio de 2025. Ele passava por uma blitz. Outro vértice, Thaleson Rogério Martins, também foi denunciado, contudo, pelo delito de homicídio praticado contra o aqui paciente, o qual teria perpetrado logo após o homicídio que vitimou o seu genitor. Então, naquela confusão, o Thaleson realmente atirou, na verdade, contra o paciente, né? Ocorre que, em relação ao referido acusado, sequer fora decretada a sua custódia cautelar ou formulada representação para tanto. E embora não tenha sido, ele não teve a prisão preventiva decretada, e embora não tenha sido encontrado para fim de citação, ele compareceu espontaneamente em juízo no momento da audiência de instrução e julgamento. Primeiro, ele não teve a prisão decretada. Segundo, ele realmente não foi encontrado a princípio para a citação, mas quando soube do ato, compareceu na audiência de instrução e julgamento. Portanto, a inexistência da similitude fática desautoriza a extensão do benefício pretendido. A ação prevista no artigo 580 do Código de Processo Penal. Não é só, contudo. Acrescenta uma decisão datada de 26 de setembro de 2023, o magistrado singular, além de pronunciar o ora paciente, oportunidade em que ressaltou que a alegação do réu de que agiu em legítima defesa é controversa e, portanto, deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença, também deliberou pela manutenção da segregação cautelar, tornando a destacar a sua fuga daquele para outro estado da federação, logo após a prática delituosa, cuja captura somente ocorreu 2 anos depois, a denotar a intenção de furtar-se de uma possível condenação penal. O acorde, de forma escorreita, compreendeu que subsistem os motivos autorizadores da medida constritiva, em especial a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Nesse ponto em particular, ressalve-se apenas que a decisão de pronúncia manteve a prisão cautelar, porém, não agregou novos fundamentos, de sorte que, sob tal prisma, não constitui novo título judicial e, consequentemente, não enseja a prejudicialidade do presente right. Destarte, conclui-se que a imposição da prisão preventiva, a despeito da sua natureza de extrema ratio, revela-se pertinente, tendo em vista que, além da presença da motivação idônea a justificar o encarceramento do paciente, a aplicação de providências menos gravosas não se mostraria adequada na espécie. Antes exposto, de acordo com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, isso parcialmente do presente habeas corpus e, nessa extensão, denego a ordem impetrada. Como voto, senhor presidente? Obrigado, desembargador Gervásio. Como voto do desembargador Samuel? Acompanho o voto de Vossa Excelência, desembargador Gervásio. Eu também acompanho o desembargador Gervásio e, por unanimidade, a terceira Câmara, de acordo com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheceu e, na parte conhecida, denegou a ordem de habeas corpus para relatado. Obrigado ao ilustre advogado, parabenizei também pela sua sustentação oral. Chamamos a julgamento agora a apelação tombada sobre o número 0008897, dígito 53 de 2014. Apelante Ministério Público Estadual, apelado Misael Moraes Silva, advogado Jimmy Degson da Silva Souza, relatoria de desembargador Gervásio. Desembargador Gervásio, com a palavra. Senhor presidente, eu estou vendo que o advogado está preparado para fazer a sustentação oral, mas eu adianto de antemão, naturalmente é o direito dele, mas eu adianto de antemão que eu não estou... Falhou, desembargador Gervásio. Eu estou vendo que... Me ouvem agora? Eu estou vendo que o senhor advogado ele está preparado para fazer sustentação oral e sem dúvida, trata-se de um direito da defesa, irretratável da defesa, mas eu estou aqui já adiantando que eu não estou conhecendo do recurso. Então, o ilustre advogado desiste da sustentação? Sim, excelência, só me corrija se estiver errado, o relator não está conhecendo do recurso, é isso? Foi isso que foi dito? Não estou conhecendo por quê? Deixa eu explicar até para que o senhor possa se posicionar se o senhor quer ou não quer fazer a sustentação oral.
Eu não estou conhecendo porque eu estou reconhecendo que o recurso ele é intempestivo, ou seja, ele foi protocolado após o prazo de 5 dias. E como nós sabemos, no âmbito do processo penal, diferente do que ocorre no âmbito do processo civil, não há prazo perdão, o Ministério Público, em se tratando dessa matéria, não goza do benefício do prazo em dobro para a interposição de recurso. E no caso concreto, doutora Regina, o questão e reexaminei, porque tentei acreditar que o Ministério Público ia perder o prazo de um recurso, mas enfim, aconteceu. Eu tenho um ditado, desembargador Bonfim, que é o seguinte: regra boa é a regra que vale para todo mundo, né? E é bem definida. Essa é a regra boa, é aquela que vale para todo mundo. Veja. Tá bom, e a doutora Regina? Eu não sei se ela quer se manifestar, mas sim. Não, quero me manifestar. Eu aqui analisando o parecer, eu também adequo em banca pelo não conhecimento devido à intempestividade. Então, adequo em banco o parecer do procurador de justiça era doutor Joaquim Henrique de Carvalho Lobato. Eu aqui funcionando como Ministério Público adequo em banca pela intempestividade. Então, fica pelo não conhecimento do recurso, adequado em banca. Acompanhando o relator, né? Acompanhando o relator. Só para acrescentar, só para registrar, desembargador Bonfim, na verdade, assim, deixar as coisas no devido lugar, né? A sentença ela foi proferida no dia 17 de 2019. O Ministério Público foi intimado pessoalmente, mediante carga dos autos, em 4 de março de 2020. Não se justifica 5 meses de atraso, mas enfim. O apelo foi interposto no dia 12 de março de 2020, ou seja, 8 dias após a respectiva intimação, quando o prazo, né, legal para a interposição do apelo eram 5 dias. Então, ele interpôs o apelo fora do prazo legal. É absolutamente inadmissível um membro do Ministério Público, né, que tem essa função perder. Assim, nós temos várias garantias, o magistrado, o Ministério Público tem várias garantias, é absolutamente inadmissível a perda desse prazo. Então, eu estou aqui não conhecendo o recurso por intempestividade. Aí eu não sei se o doutor... É basicamente isso. Não, Excelência, eu também abro mão da sustentação diante do adiantamento e do posicionamento do vosso voto e fico grato. Um bom dia de trabalho a todos. Desembargador Samuel? E eu acompanho o voto. Eu também estou acompanhando o voto do relator. E, é claro, o resultado, a Egrégia Terceira Câmara Criminal, por unanimidade, não conheceu da apelação pela sua intempestividade, de acordo com o parecer da Procuradoria de Justiça. Senhor presidente, consignato que for modificado em banca. Que o parecer foi modificado em banca após análise da doutora Regina Maria da Costa Leite. Obrigado. Obrigada também, excelência. Chamar o último processo de relatoria do desembargador Gervásio, que é o processo na pauta número 4, é uma apelação criminal de Adson José Ribeiro Guzmão, tombada sob no 081-2800, dígito 5, de 2022. Com a palavra, desembargador Gervásio. Obrigado, presidente. Isso aqui é até um caso que, à época, foi objeto de... proferida pelo ministro juiz de direito da vara criminal do termo judiciário de São Luís, que o condenou às penas de 21 anos de reclusão em regime fechado, além de 20 dias multa pela prática do delito previsto no artigo 157, parágrafo 3º, inciso 2 do Código Penal, material com o crime esculpido no artigo 211 do mesmo diploma legal. Consta da inicial acusatória, recebida em 4 de maio de 2022, que a vítima Lauro Henrique Moreno Evangelista, após almoçar com familiares no dia 13 de março de 2020, Adson Guzmão, por solicitação deste, com quem mantinha um relacionamento,
Na residência do réu, a vítima passou a consumir bebida alcoólica na companhia dos corréus Adson e Alisson, os quais são irmãos. Em dado momento, os acusados amarraram Lauro Henrique em uma cadeira e exigiram dinheiro do cartão bancário. Ainda segundo a denúncia, o comparsa Alisson, de posse do cartão, dirigiu-se a um bar do tio da sua companheira, onde tentou passar na máquina a quantia de R$ 4.000, sem êxito. Ato contínuo, tentou passar o valor de R$ 2.000, mas o cartão novamente foi recusado. Transtornado por não ter obtido o numerário pretendido, o agente retornou para o local onde estavam a vítima e o apelante, ocasião em que o ofendido foi compelido a efetuar um Pix, valor que tinha disponível, ou seja, R$ 320, sendo em seguida alvejado fatalmente na cabeça por 2 tiros de arma de fogo. Os agentes envolveram o corpo da vítima em uma rede, colocando em seu próprio carro um Fiat Argo e transportando-o até o matagal na região do Gapara, onde foi abandonado. Diante do desaparecimento do ofendido, seus familiares acionaram a polícia, sendo posteriormente localizado o corpo, através de diligências investigativas. Policiais chegaram até os acusados, os quais confessaram a prática delitiva e foram presos em flagrante. Realizada a audiência pelo sistema audiovisual, os réus, sendo as alegações finais ofertadas. Da sentença, o réu Adson Guzmão manejou a apelação, transcrevendo na íntegra a denúncia e a sentença proferida, cerne de suas alegações. Asseverou de forma superficial a negativa de autoria e a tipicidade da conduta. Após transcrever julgados sobre a absolvição do acusado em face da precariedade da prova, requereu o provimento do apelo. O sentenciado Alisson foi recambiado definitivamente para o Distrito Federal mediante ordem judicial, pela sentença transitada em julgado quanto a ele nos termos da certidão inclusa. Contra razões ofertadas pelo órgão ministerial, a oportunidade aqui refutou a alegação suscitada pela defesa, eis que o próprio apelante confessou o delito, cuja narrativa vai ao encontro dos demais testemunhos. Registrou, por outro lado, os elementos que endossam a materialidade da conduta e reforçam a condenação decretada na instância singular. Ao fim e ao cabo, requereu o desprovimento dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer. O doutor Joaquim Henrique de Carvalho Lobato manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, desembargador Gervásio. Aqui também agradecemos a presença do desembargador Castro. Seja bem-vindo à nossa terceira Câmara. E não havendo sustentação oral, passo a palavra à ilustre procuradora, doutora Regina Maria da Costa Leite. Eu confirmo o parecer do Procurador de Justiça, doutor Joaquim Henrique de Carvalho Lobato. Devolvo a palavra ao ilustre relator, desembargador Gervásio Santos. Senhor presidente, eu vou fazer um pequeno resumo e aí fico à disposição do esclarecimento dos meus pares. Fique à vontade, desembargador Gervásio. Na verdade, aqui se trata de um fato em que foi amplamente divulgado. Um dentista que exercia, inclusive, a gerência do SESC. Ele, no período próximo à Semana Santa, ele estava almoçando com seus familiares e relacionamento amoroso, né? E ao chegar na residência desse tem com a presença do irmão Alisson, né? E após beberem, né? Sem som, desembargador Gervásio. E extorquir dinheiro da vítima. Como não tiveram, no primeiro momento, êxito, e o valor que extorquiram foi um valor insuficiente, resolveram matar a vítima. Depois do início das investigações policiais, o próprio recorrente se apresenta à justiça, depois que o fato é descoberto, confessa o delito e diz que o delito foi praticado com a participação do seu irmão, do Alisson, que já possui, inclusive, uma outra condenação no Distrito Federal. Então, com base nesses elementos, ele, ao final, foi condenado por 20 anos
pelo crime de latrocínio e 1 ano pela ocultação do cadáver. Sucede que, após na própria e após a própria sentença, ele muda a sua versão. E ele diz o seguinte, ele disse que todos os atos foram praticados exclusivamente pelo Alisson, que não recorreu da sentença. Só o Adson que recorreu. O Alisson não recorreu da sentença. E, por conta disso, ele, então, pede a sua absolvição sob a justificativa de indulto pro réu. E aí eu estou lançando a dosimetria nos seguintes termos. Demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de latrocínio e ocultação de cadáver, merece ser mantida a respectiva condenação, porquanto o réu, atuando em comparsaria com seu irmão, atraiu a vítima para o encontro no intuito de subtrair dinheiro e cartões de banco, tendo dos agentes deferido 2 disparos na cabeça do ofendido. A retratação da confissão extrajudicial não é lide sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por outros elementos e provas, precedentes do STJ. Demonstrada pela dinâmica dos fatos que o apelante contribuiu decisivamente para a empreitada criminosa, em mútuo acordo de divisão de tarefas, assumindo o risco de morte da vítima, afigura-se insubsistente a tese absolutória. Apresenta-se adequada a dosimetria da pena fixada, no mínimo legal para ambos os delitos, cujas sanções foram somadas em concurso material, dada a prática de ações distintas. Apelação conhecida e desprovida, em consonância com o parecer ministerial. É o voto, senhor presidente. Estou à disposição. Obrigado, senhor relator desembargador Gervásio Santos, como o voto do desembargador Samuel Souza. Eu acompanho o voto do desembargador Gervásio. Eu também estou acompanhando o voto do desembargador Gervásio e, por unanimidade, não conheceram da apelação de acordo com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça. Desembargador Gervásio, muito obrigado pela sua participação e informo que só tem um processo de Vossa Excelência que será julgado dia 23, o último na Câmara. Infelizmente, o último. Aqui eu mais uma vez agradecer. E plagiando Vossa Excelência, né? Bom final de semana. Bom final de semana. Eu queria agradecer e fazer uma saudação especial ao desembargador Vicente. Quando é que nós formalizamos essa remoção, desembargador? Bom, bom dia. Estou esperando para esta semana. Acho que vai ser amanhã, né? Quarta-feira, aliás. Quarta-feira. Quarta-feira vai ser um dia de festa, viu? Vai. O doutor Samuel não vai fugir, não, viu, desembargador? Ah, não, estou aqui, no ponto. Graças a Deus. Eu também quero agradecer ao deputado Gervásio. Meu pai. O desembargador Gervásio. O filho do deputado, Gervásio. Filho do deputado, mais uma vez, pelo trabalho desenvolvido junto à Terceira Câmara Criminal, e seus conhecimentos também jurídicos. E obrigada. Eu também sempre coloco aqui o Ministério Público à sua disposição, junto à Terceira Câmara Criminal. E à volta do desembargador Vicente, que já trabalhamos muito tempo na Segunda Câmara Criminal. Parabéns, desembargador Gervásio. Regina, se fosse pelo coração, eu ficaria na Câmara, porque eu gosto muito dos pares. O senhor ama mesmo, é possível. E Um abraço também, aqui, eu vou felicidades. assim, na posse do desembargador, o desembargador Samuel, que foi o juiz que eu trabalhei por longas datas em Catu. Com certeza, nós começamos juntos, né? E eu quero agradecer também a oportunidade de ter atuado aqui na Terceira Câmara, com o desembargador Gervásio, desembargador Bonfim, e nós vamos nos encontrar, desembargador Vicente, nas câmaras reunidas, né? E sempre é um prazer e desfrutar não somente da amizade, quanto também aprender com vocês, aprender mais e mais, trocar as nossas experiências, que são válidas aos nossos julgamentos. Obrigado, desembargador Gervásio. Então, eu chamo a julgamento o habeas corpus, agradecendo aí a sua participação, desembargador Gervásio, e só informando que tem o último processo, será julgado no dia 23, na sessão dia 23. O habeas corpus tombado sobre o número 081 96 06, dígito 25 de 2023, paciente
Elinalva Cardoso Melo, Defensoria Pública do Estado do Maranhão, impetrado juiz de direito da primeira vara da comarca de São José de Ribamar, da minha relatoria. Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão em favor de Elinalva Cardoso Melo, contrato do juiz de direito da primeira vara criminal da comarca de São José de Ribamar. Extrai-se da peça acusatória que a paciente foi presa em flagrante no dia 28 de março de 2020 pela suposta prática do crime previsto no artigo 155, parágrafo 4º, inciso 2º, combinado com o artigo 14 âmbito do Código Penal, por subtrair para si coisa alheia móvel consistente em 6 peças de carne, uma garrafa de uísque, 2 embalagens de alvejante, totalizando no valor de R$ 358,56. O magistrado plantonista homologou a prisão em flagrante e, na mesma oportunidade, concedeu liberdade provisória à paciente em 29 de 3 de 2020, mediante a aplicação de medidas cautelares, entre elas o comparecimento mensal em juízo e o monitoramento eletrônico, conforme decisão de D68-5507, que, contudo, foram descumpridas e ensejando assim o decreto de sua prisão preventiva a requerimento do órgão ministerial de primeiro grau. O presente mandamento relata a impetrante que, diante da não localização do paciente, o Ministério Público pugnou pela suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, a produção antecipada de provas com relação ao depoimento da testemunha e a decretação da prisão preventiva da paciente, o que foi deferido pela autoridade impetrada no dia 17 de agosto de 2023, com fundamento no resguardo à ordem pública e aplicação da lei penal. Argumenta que o suposto furto tentado, ocorrido em 28 de março de 2020, é atípico por se tratar de um crime impossível nos moldes do artigo 17, pleiteando ainda a aplicação do princípio da insignificância, ao argumento de que não restou comprovada a ofensividade do bem jurídico tutelado e, por conseguinte, o trancamento da ação penal ante a ausência da justa causa para o seu prosseguimento. Sustenta que a cautelar interposta não apresentou nenhum elemento concreto a justificar a medida extrema, sendo carente de fundamentação, pois pautada em meras suposições sobre a fuga da paciente na gravidade abstrata dos ilícitos, restando ainda ausente a contemporaneidade, já que os fatos em questão se deram em março de 2020, isto é, há 3 anos. Com fluxo nos argumentos expostos, requerem a impetrante liminarmente no mérito a concessão da ordem de habeas corpus para o trancamento da ação penal por ausência de justa causa, expedindo assim o contramandato em favor da paciente. Instrui-se a peça de início com o documento que entendeu pertinente à análise do caso. O pedido liminar foi indeferido por meio da decisão residente no ID 29047808. A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da LAVA, da eminente procuradora Regina Maria da Costa Leite, presente a esta sessão, opinou pelo conhecimento e denegação da ordem. É o relatório. Doutora Regina. Confirmo o parecer, pelo conhecimento e denegação da ordem. Senhores desembargadores, senhora procuradora, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente habeas corpus e passo a análise das questões nele suscitadas. O cerne deste mandato que siga-se em torno das questões controvertidas referentes à ilegalidade e à necessidade da prisão cautelar impugnada, sob o argumento de que o fato é atípico por se tratar de crime impossível nos modos do artigo 17 do Código Penal. Os delitos de furto não ofenderam o bem jurídico tutelado, pleiteando assim pela aplicação do princípio da insignificância. O decreto prisional carece de fundamentação idônea, estando ainda ausente a contemporaneidade, já que a data do fato criminoso decorreram mais de 3 anos. O magistrado desconsiderou a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previsto no artigo 319 do Código Penal. Bem analisados os argumentos expostos na peça inicial, conclui que a pretensão neles consubstanciada não merece acolhida, conforme passarei a demonstrar. Como se sabe, a prisão preventiva é uma medida cautelar de caráter excepcional que permite ao Estado observar as diretrizes legais e demonstrar a absoluta necessidade para tanto restringir a liberdade do agente ante a eventual condenação com trânsito em julgado, desde que presentes as provas da existência do crime e indício suficiente de autoria.
e a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado nos termos do artigo 302 do Código de Processo Penal. Em caso, ao contrário do que alega a impetrante, verifico que o decreto de prisão cautelar, antes de vago e abstrato, foi suficientemente fundamentado na garantia da ordem pública, bem como para permitir a regularidade e o bom andamento das atividades probatórias. Ao final, a possibilidade de aplicação da lei penal. Isto porque se depreende dos autos que a paciente, após a prática do delito, evadiu-se do distrito da culpa, descumprindo, inclusive, as medidas cautelares que lhe foram impostas, quando da concessão da liberdade provisória, dentre outros, o comparecimento periódico a juiz, encontrando-se em lugar incerto em Salbi. Destaco, nesse sentido, as palavras da autoridade judicial a seguir transcrito. Com efeito, na hipótese apresentada, encontra-se configurada a existência de crimes indiscutivelmente de autoria, consubstanciada nos elementos de informação já coligados acerca da materialidade de autoria delitiva. No caso em foco, vê-se que a instrução criminal está sendo prejudicada, e caso a ré permaneça na condição de que se encontra, ou seja, em liberdade, fato que inegavelmente viola e coloca em risco a instrução criminal. Como se vê, a condição da representada, as circunstâncias e a forma pela qual se processa os fatos, confere especial relevância ao caso, merecendo, portanto, reação enérgica dos amparados e da contenção ao crime. Nota-se ainda, pela análise dos autos, que a ré, após a prática do delito, evadiu-se do distrito da culpa, inclusive as medidas cautelares que lhe foram impostas, quando da concessão da liberdade provisória, dentre outras do comparecimento periódico a juiz, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, preenchendo desta forma um dos requisitos do artigo 302 do Código de Processo Penal. Ademais, cumpre destacar que do delito da mesma natureza, respondendo a outras ações penais. Em análise ao sistema PJE e CISP, verifico que a paciente possui outras 3 ações criminais intentadas em seu desfavor, além da presente, todas por crime de furto registrados sob os seguintes números: 9937 dígito 51 de 2018, 338978 de 2016, 50323 de 2019. Destaque, além do risco da instrução criminal, depõe contra a paciente o seu reiterado histórico criminal, e em especial o breve intervalo entre os crimes da mesma espécie com assemelhado modus operandi, os quais denota-se o destaque com a lei criminal. Assim, conquanto não se desconheça que a jurisprudência desta Câmara Criminal, via de regra, afasta a prisão preventiva em crimes sem violência ou grave ameaça, impõe-se reconhecer que a situação sobrenada constitui exceção, considerando a fuga do distrito da culpa da paciente e os maus antecedentes acima citados, os quais evidenciam a necessidade da segregação cautelar para a preservação da ordem pública, com vistas a evitar reiteração delitiva. É nesta linha de raciocínio, inclusive, que entende o Superior Tribunal de Justiça, conforme é possível notar a partir do julgado a seguir transcrito, que cita alguma jurisprudência, que eu vou pedir venha para não ler. De mais a mais, quanto à tese de que o furto é tentado, seja atípico ou ainda não ofenda o bem jurídico tutelado, melhor sorte não assiste a paciente. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal definiu que os requisitos básicos para a aplicabilidade concreta do princípio da significância são os seguintes: a mínima ofensividade de conduta, inexistência de periculosidade da ação e o valor ínfimo do grau de reprovabilidade do comportamento, inexpressividade da lesão jurídica provocada na espécie, observa para tanto a expressividade da lesão jurídica e da ação delituosa quanto a periculosidade da agente, afasta-se a aplicação do referido princípio. Isto porque os valores dos itens subtraídos se somam e corresponde a um valor de R$ 358, que não pode ser tido como ínfimo, sobretudo se considerando que representa mais de 30% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Conclui-se que, segundo o consolidado entendimento jurisprudicial, o fato do valor dos bens subtraídos ultrapassar o percentual de 10%
do salário mínimo vigente à época dos fatos é motivo idôneo para a aplicação do princípio da insignificância. Se não bastasse isso, como já mencionado, a paciente responde a outras ações penais, também por crime contra o patrimônio, e que demonstra maior reprovabilidade do seu comportamento e a impossibilidade da aplicação do aludido princípio da insignificância. Que é isso? Abraço. Seja bem-vindo, desembargador Frois. É um prazer recebê-lo aqui na terceira Câmara, viu? Tá? Está na casa, né? Sua casa é sua. Seja bem-vindo. Tudo bom, doutor? Como é que vai? Bom dia. Seja bem-vindo também, viu? Seja bem-vindo. Tá, um abraço. Quarta-feira, até quarta-feira. Nessa linha de orientação é a jurisprudência dos tribunais superiores. E aqui, outro 5, quanto à suficiência e aplicação das medidas cautelares na espécie, vale ressaltar que foram concedidas à paciente liberdade provisória mediante medidas cautelares, que, contudo, foram descumpridas, tais como comparecimento mensal em juízo e a colocação da tornozeleira eletrônica, visto que ela se encontra em local incerto e não sabido, prejudicando, deste modo, o andamento processual. Nessa toada acerca da falta de contemporaneidade da prisão, observo que os motivos ensejadores que o levaram à decretação ainda persiste, sendo desimportante o fato do ilícito ter sido praticado a lapso temporal longínquo. Por estes motivos, considerando a impressibilidade da medida de exceção, o correta a postura do juiz é em deixar de aplicar as medidas cautelares diversas da prisão prevista no artigo 309 do Código de Processo Penal, razão pela qual concluí não existir qualquer mácula da decisão atacada nesse sentido. Assim, não havendo constrangimento ou coação ilegal a serem reconhecidos, estando presentes os requisitos e pressupostos que servem para autorizar a prisão da paciente, se faz impositiva a manutenção da medida de exceção. Ante o exposto, em conformidade ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do habeas corpus e denego a ordem. Como voto? Como voto, desembargador Vicente? Pois não, senhor presidente. Mais uma vez, meu bom dia. E eu quero aqui apresentar meus cumprimentos, meus parabéns à doutora Regina pela sua eleição como presidente do Conselho Superior do Ministério Público. Parabéns, doutora Regina. Uma eleição difícil, não foi? Tá bom. Bem votada. Ela a paciente está na condição de foragida, é isso? Foragida. É isso, né? Embora responda a várias ações penais, mas é tecnicamente primária, não tem condenação ainda. Não tem condenação. Eu acompanho Vossa Excelência. Também acompanho. Eu anotei aqui uma observação interessante feita pelo desembargador Bonfim, breve intervalo entre os crimes. Ou seja, ela tem uma folha de antecedentes considerável. O que é lamentável por ser uma mulher, não é? Vezeira e vezeira, né? Lamentável, né? Por ser uma mulher. Assim, a terceira Câmara, por unanimidade, conheceu do habeas corpus e, na parte conhecida, denegou a ordem de acordo com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça. Doutora Regina, mais uma vez, parabéns pela sua eleição. Obrigada. E, sendo esse o último processo, declaro encerrada a nossa sessão e desejando também um bom final de semana, como costuma dizer o desembargador Gervásio Santos e desembargador Samuel. Obrigado. Você, entendeu? Foi um prazer trabalhar com Vossa Excelência aqui na terceira Câmara. Tá? Eu que agradeço. Tá? Obrigado por tudo, seja sempre bem-vindo. Muito agradecido. E do desembargador Vicente, que está concorrendo para cá, já, entendeu? Já é da casa. Tá certo. Mas que seja bem-vindo certeza, também. não Vai ser será uma honra barato. trabalhar com Vossa Excelência. Obrigado. Prazer é meu. Um abraço. Vamos lá.